Com esta nossa catequese, hoje nós vamos terminar o livro do Gênesis, uma caminhada linda que nós fizemos de 35 semanas, contemplando a palavra de Deus e bebendo a espiritualidade que o Espírito Santo colocou neste primeiro livro da Sagrada Escritura. E o título da nossa catequese chama-se As Bênçãos de Jacob. E nós vemos que na última semana, como Jacob, com todos os seus filhos e as suas respectivas famílias, ele desceu para o Egito. E este acontecimento, que realmente estava na providência de Deus, Deus já o tinha anunciado a Abraão, por ocasião que Deus fez a sua aliança com este patriarca. No capítulo 15, versículos 12 a 16, está escrito o seguinte: quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. Yahvé disse a Abraão: sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação à qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. O que é que nós podemos ver aqui é o seguinte: Deus providencia o seu povo ir para o Egito, porque a iniquidade dos povos cananeus realmente não tinha chegado ao fim. E vemos que, infelizmente, a idolatria dos povos cananeus vão contaminar o povo judeu quando ele entrar na terra prometida. Por isso, nós vemos que, apesar do sofrimento que eles vão passar no Egito, de qualquer maneira, do mal, Deus vai fazer surgir um bem e, ao mesmo tempo, preserva o seu povo durante vários séculos da contaminação da idolatria dos povos cananeus. E também o mesmo o Senhor dirá a Jacob na última manifestação que Deus fará ao seu servo. Israel partiu com tudo o que possuía, chegando a Bersabeia, ofereceu um sacrifício ao Deus de seu pai Isaac, e Deus disse, numa visão noturna, Jacob, ele respondeu, eis-me aqui. Deus retomou, eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. Eu te farei voltar a subir e José te fechará os olhos. É curioso que estas palavras que Deus dirige a Jacob é quase uma repetição das palavras que ele disse a Abraão. A Abraão ele disse, traz uma velhice feliz. E o Senhor disse a Jacob, será José quem te fechará os olhos. E, ao mesmo tempo, Deus promete a Jacob a sua presença. Eu descerei contigo para o Egito. Portanto, nós temos aqui uma antecipação da palavra de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Portanto, o Senhor promete a Jacob
a sua presença e Deus vai acompanhar os seus descendentes todo o período que eles estiverem no Egito. E é interessante que a este diálogo que Deus tem com Jacob, Deus promete-lhe o êxodo. Quer dizer, tu estás a descer, mas a tua descendência regressará àquela terra que eu prometi. Por isso, vocês vejam, o povo de Deus desce, mas já com a promessa que vai voltar para a terra prometida. E o certo é que Jacob obedeceu à palavra do Senhor. Ele partiu de Bersabeia com os seus filhos e os seus filhos com as suas famílias. Portanto, nós vemos que já Jacob era avô na altura que foi para o Egito e eles tomaram os carros que José providenciou para levar toda a sua família naquele percurso longo para o Egito. Mesmo no capítulo 46, versículo 6 e 7, ele diz isto, não só Jacob e os seus filhos, mas também os seus rebanhos, tudo que tiveram adquirido em Canaã, eles levaram consigo. Portanto, Jacob e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. E é interessante que quando aquela família toda realmente foram recebidos pelo faraó, o faraó instalou numa terra fértil. A maior parte do Egito é deserto, porque a água não chega lá, mas aonde chega é uma terra fértil que produz com abundância. E foi aí que Jacob e os seus filhos e os seus netos se instalaram. Portanto, vemos que foram viver para uma terra fértil e, ao mesmo tempo, José providenciou que os seus irmãos e os seus familiares recebessem a comida segundo o número de cada família. E então, é neste ambiente que Jacob recebe os filhos de José. Como eu falei na semana passada, José trouxe ao seu pai Efraim e Manassés, que Jacob os adotou como filhos. E então eu vou repetir a bênção que Jacob deu a Manassés e a Efraim, porque é digna de ser relembrada e novamente falar sobre esta grande graça. Portanto, também é digno de nota que Jacob colocou a sua mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e colocou a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E abençoou estas duas crianças com as seguintes palavras: que o Deus diante de quem caminharam os meus pais, Abraão e Isaac, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, e o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac,
que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Portanto, vocês vejam que sempre aparece esta nota, a descendência, ter descendentes, ter uma família numerosa. Os filhos é o maior dom que Deus pode dar a um casal. Hoje, infelizmente, nós vemos que se dá prioridade a tantas coisas e muitas vezes os filhos ficam em último lugar. Mas realmente a bênção dos filhos é a maior graça, a fecundidade do ventre. E é interessante que Jacó invoca Deus, que sempre o orientou, como um pastor. Portanto, Jacó sempre se sentiu guiado pelo Senhor, mesmo no meio dos seus sofrimentos, nas suas provações. E vemos que também ele abençoou as crianças em nome do anjo que sempre o salvou de todos os males. E nós podemos perguntar porquê que Jacob também abençoou as crianças em nome do anjo, porque o anjo é medianeiro entre Deus e os homens. Lembrem-se da escada do céu. E, portanto, os anjos trazem até nós as graças de Deus. Por isso, os anjos são canais completamente disponíveis que Deus se serve para nos dar tudo aquilo que for da sua santíssima vontade. E por isso, o Jacob também confiou ao anjo que o protegeu de todo o mal, que esse mesmo anjo também proteja estas duas crianças. E nós temos no capítulo 49 as bênçãos de Jacob. As bênçãos de Jacob não é só bênção como tal. As bênçãos de Jacob é mais um oráculo, quer dizer, é uma profecia que Jacob marca cada um dos seus filhos, que dão origem às 12 tribos de Israel. Tribo significa um clã, uma grande família. Portanto, os 12 filhos de Jacob dão início às 12 tribos de Israel. E nós vemos nestes oráculos, Jacob anuncia o futuro de cada tribo. Portanto, cada tribo não é só abençoada por Jacob, como também cada tribo é marcada com o selo da sua palavra. E nós temos aqui nestas bênçãos de Jacob a grande preocupação pelo número sagrado 12. O 12 significa a perfeição completa. Em outras palavras, a plenitude. Só fazendo uma pequena revisão, o número 7, por exemplo, os 7 dias da semana, é a perfeição. O 12 significa a plenitude. Portanto, nós temos aqui o início da estrutura de base do povo de Deus do Antigo Testamento. É curioso notar uma coisa, que Dina, que nós sabemos que era a filha de Jacob e de Lia, que ela infelizmente foi violada por Siquém, ela também desceu ao Egito. Mas é curioso que
de Dina não se fala que ela teve descendência. E Dina, dentro da estrutura do povo israelita, ela é substituída por Benjamim. E assim, com o nascimento de Benjamim, nós temos então a estrutura do povo judeu completo. Nós temos então aqui 12 varões. E então vamos começar a contemplar os oráculos. No capítulo 49, versículo 2 a 4, nós temos o oráculo sobre Ruben. Disse Jacob: Ruben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força, impetuoso como as águas. Não serás colmado, porque subiste ao leito de teu pai, profanaste minha cama contra mim. Portanto, este oráculo, em vez de ser uma bênção, é quase que uma maldição. Não serás colmado, quer dizer, não receberás, não receberás a tua plenitude. Porque, apesar de seres o meu primogênito, tu dormiste com Bala, que era uma concubina do seu pai, era Bala, a mãe dos seus irmãos Dan e Neftali. Por isso, Ruben foi castigado e ele perdeu o seu direito de primogenitura. E vemos, quando Moisés estava para morrer, a tribo de Ruben já estava muito reduzida. E também, mais tarde, no livro dos Juízes, nós temos outra vez as bênçãos das 12 tribos de Israel. Vemos que esta tribo, dentro das tribos guerreiras, tem alguma presença, mas não é grande, mas não tem grande significado. Depois, os oráculos sobre Simeão e Levi. É no capítulo 49, versículos 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. Levaram a cabo a violência das suas intrigas. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu grupo. Porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita a sua cólera por seu rigor, maldito o seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacob e os dispersarei em Israel. Portanto, vemos que Simeão e Levi são amaldiçoados pelo grave crime que cometeram contra Siquém e toda a sua família e toda aquela cidade, porque por causa de Siquém ter violado a sua irmã e, apesar dele querer casar com a pequena, não queria abandoná-la, pelo contrário, e queria aceitaram todas as condições exigidas, e realmente estes dois irmãos, eles exigiram que todos os varões de Siquém fossem circuncidados, e quando os homens estavam na convalescência, foram todos mortos à traição. E vemos que estes dois irmãos realmente, apesar de já há tantos anos fizeram isto, seu pai realmente não deixa de os castigar, amaldiçoar. A tribo de Simeão se extinguiu muito depressa, tanto nas bênçãos de Moisés como no cântico de Débora, que é uma das juízes, é uma juíza. Realmente
não aparece mais referência a esta tribo. Provavelmente o resto dos descendentes de Simeão foram absorvidos pela tribo de Judá. Quanto à tribo de Levi, realmente deve-se ter dispersado uns para cada lado, mas, contudo, Deus deitou a mão sobre esta tribo, escolhendo a tribo de Levi para o serviço no templo. Por isso, a tribo de Levi terá uma função no templo, a função do oráculo divino, o ensino e o serviço do altar. E quando os judeus vão entrar na terra prometida, a tribo de Levi não tem nenhuma porção de terra, não tem herança com os seus irmãos. Por isso, apesar de Deus ter deitado a mão sobre esta tribo e ter evitado a sua extinção, mas eles não têm nenhuma herança material na terra prometida. Portanto, é o vazio da tribo de Simeão e de Levi, é este vazio que será preenchido por Efraim e Manassés. Portanto, os dois filhos de José, que Jacob adotou, eles substituirão o vazio deixado pela tribo de Simeão e pela tribo de Levi. O oráculo sobre Judá é uma grande riqueza. O oráculo sobre Judá, que eu vou-vos ler para poder comentar uma nesquinha. A ti, Judá, teus irmãos prestarão homenagem. A tua mão fará curvar o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai inclinar-se-ão diante de ti. Tu és um leãozinho, Judá, quando regressas ao meu filho com a tua presa. Ele deita-se, é o repouso do leão e do leopardo. Quem ousará despertá-lo? O cetro não escapará a Judá, nem a autoridade à sua descendência até a vinda do Pacífico, ao qual os povos obedecerão. Então, atar-se-á à vide o seu jumentinho, e à parreira o filho da sua jumenta. Lavar-se-ão o seu vestiário em vinho, a sua túnica no sangue das uvas. Os olhos cintilar-se-ão de vinho e os dentes serão brancos de leite. Claro que isto é uma linguagem profética. Temos que compreender o que é que está aqui escrito. Portanto, a bênção que Deus dá, que Jacob dá a Judá é a seguinte: primeiro, Jacob dá a primazia a Judá sobre todos os seus irmãos. Aqui está: os teus irmãos prestarão homenagem. Segundo ponto, Jacob anuncia a realeza. Portanto, através de David, que é da tribo de Judá, começa a dinastia davídica. E vemos que a dinastia davídica subsiste até Jesus Cristo, apesar de não terem o trono, mas os descendentes de Davi continuam até Jesus Cristo. Portanto, é isto que está aqui escrito: o cetro não escapará a Judá, nem a autoridade à sua descendência, até à vinda do Pacífico, ao qual os povos obedecerão. A vinda do Pacífico é a ligação que Jacob faz
da vinda do Messias a esta tribo. Portanto, o Messias, o Pacífico, aquele que fará a reconciliação entre a terra e o céu, pertencerá a esta tribo. Agora, a obra redentora que Jesus vai realizar está aqui prefigurada. Então atar-se-á à vide o seu jumentinho e à parreira o filho da sua jumenta. Lavar-se-á o seu vestuário em vinho e a sua túnica no sangue das uvas. Portanto, aqui é uma referência à entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos e ao derramamento do seu sangue pela humanidade. Claro que aqui se substitui a palavra sangue pelo vinho e pelo suco das uvas. Mas não se esqueçam que na igreja o sangue de Cristo é celebrado na consagração do vinho. E a última parte desta bênção a Judá é uma referência à abundância de bens materiais para esta tribo. Agora é interessante que Jacob é o único que tem esta imagem. Tu és leãozinho, Judá. Portanto, é por causa deste oráculo que o livro do Apocalipse, referindo-se a Jesus Cristo, chama o leão da tribo de Judá. Está escrito no Apocalipse capítulo 5: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de David, venceu. Portanto, é interessante, é a única passagem do Antigo Testamento e de todo o Novo Testamento que se fala da tribo de Judá sob o símbolo do leão. E só no último livro é que Jesus Cristo é chamado o leão da tribo de Judá, o descendente de David, venceu pela sua morte e ressurreição e se tornou o Senhor da história. Os oráculos sobre Zabulon e Issacar. Disse Jacob: Zabulão reside à beira-mar, é marinheiro sobre os navios, tem Sidónia a seu lado. Issacar é um jumento robusto, deitado no meio dos cerrados. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou o seu ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Portanto, vemos que estas duas tribos, ao longo da história da salvação, eram duas tribos mais voltadas para o comércio em terra e para o comércio no mar. Portanto, Zabulão, a tribo de Zabulão, ocupar a terra prometida, o seu território ficará muito perto da Fenícia, que era um povo explorador do mar, e devido ao bem-estar, portanto, vocês sabem, quando aumenta os bens materiais, baixa-se a nossa união com Deus. Por isso, vemos a tribo de Issacar perdeu o vigor da sua fé e da sua união com Deus e acabou por aceitar o domínio dos cananeus. Portanto, esta tribo deixou-se conquistar sem armas ao povo cananeu. Misturou-se com o povo cananeu e realmente perdeu a pureza da sua vida unida a Nosso Senhor. Os oráculos sobre Dan, Gad, Azer e Neftali.
Dan julga o seu povo como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma serastra. Serastra é uma pequenina víbora do deserto, que morde os talões dos cavalos e o cavaleiro cai por terra. Gad, guerreiros o guerrilharão, e ele guerreia e os fustiga. Azer, seu pão é abundante, ele oferece manjares de rei. Neftali é uma gazela veloz e tem formosas crias. Portanto, vemos o oráculo de Dan, é muito difícil de interpretar, e na bênção de Moisés a Dan, não há nada assim que se possa compreender melhor o oráculo de Jacob sobre esta tribo. No Cântico de Débora, esta tribo não é mais mencionada. A única coisa que nós sabemos desta tribo, quando se instalaram na Terra Prometida, Dan ficou a oeste do território de Benjamim. Portanto, não é assim grande coisa que a gente pode dizer de Dan. Gad é uma tribo guerreira que se instalou além Jordão, na Transjordânia. Portanto, e por isso teve que se defender das invasões dos nómadas que passavam e roubavam os seus bens. Azer ocupou um território junto ao mar. Portanto, quer dizer, o seu território era fértil para a agricultura. E também vemos que a tribo de Gad também é mencionada, perdão, a tribo de Azer era também mencionada nas bênçãos de Moisés. Neftali também é difícil de compreender o oráculo de Jacob. Contudo, esta tribo é mencionada tanto em Moisés como no Cântico de Débora. E a Sagrada Escritura realmente não nos dá bem a situação geográfica que a tribo de Neftali ocupou na Terra Prometida. O oráculo sobre José, vemos que José recebeu uma grande bênção do seu pai, uma grande bênção. José, podemos dizer que o texto que se refere a José é um dos maiores dentro do oráculo de Jacob. José é um ramo fértil à beira de uma fonte. Ultrapassa os outros ramos ao longo da muralha. Exasperaram-no e feriram-no com flechas, odiaram-no os archeiros orgulhosos. Mas o seu arco manteve-se firme e os músculos dos seus braços permaneceram vigorosos, graças ao protetor de Jacob, que assim o converteu no rochedo de Israel. Graças ao Deus de seu pai, que será o teu apoio, e o Todo-Poderoso, que te abençoará com as bênçãos superiores do céu, com as bênçãos subterrâneas do abismo e com as bênçãos dos seios e das entranhas. Os votos de teu pai, sobrepujando os dos meus antepassados, atingem os limites das montanhas eternas. Cumprir-se-ão sobre a cabeça de José, sob a fronte do eleito entre os seus irmãos. Portanto, por causa da grande misericórdia e da grande força de espírito que Jacob teve em não se vingar dos seus irmãos, realmente ele recebe toda a espécie de bênçãos. Primeiro, a força para derrotar os seus inimigos.
segundo Deus, o Deus dos patriarcas, será o seu protetor e defensor. E materialmente ele recebe a bênção da água que produz, portanto, a bênção da água produz a bênção da terra, e também José recebeu a bênção da descendência. Portanto, lembrem-se que nós terminamos a catequese da semana passada como a misericórdia de Jacob é recompensada. E aqui, no fim da vida de seu pai, José realmente recebe a plenitude de todas as bênçãos. O oráculo sobre Benjamim. Benjamim é um lobo veloz. Pela manhã, farta-se de carnificina e de tarde repartirá o espólio. Portanto, este oráculo, que é tão pequenino, mostra que esta tribo será uma tribo de guerreiros ferozes. E isto realmente corresponde à história desta tribo ao longo dos séculos. Também aparece na bênção de Moisés, como no canto de Débora. E segundo o livro de Josué, capítulo 18, este território, esta tribo ocupou o território montanhoso. E vemos que no tempo dos juízes, quando o povo judeu era atacado pelos diversos povos cananeus, vemos que é desta tribo que o Senhor escolhe Aode para salvar na sua época Israel. Também no tempo da juíza Débora, que combateu Cisara, portanto, ela também diz que a tribo de Benjamim entrou neste combate. E também foi desta tribo que o Senhor escolheu o primeiro rei do seu povo, Saul. Portanto, e a Sagrada Escritura, o capítulo 49, termina, portanto, estes oráculos de Jacob terminam com a frase: eis o que lhes disse seu pai, ele os abençoou, a cada um deu uma bênção que lhe convinha. Portanto, de acordo com cada filho e o papel que sua descendência ia ter no futuro, podemos dizer que o Espírito Santo falou pela boca de Jacob para abençoar ou para castigar os seus filhos. Portanto, nós vemos que dois dos filhos de Jacob caem fora, portanto, Simeão e Levi, e o seu lugar é tomado por Manassés e Efraim. E a tribo de Levi, apesar de não ter desaparecido como a de Simeão, mas a tribo de Levi, Deus escolhe para ficar ao seu serviço, mas não tem nenhuma herança na terra prometida. E então vemos Jacob, antes de entrar na sua última doença, ele fez jurar José. É interessante como este filho continuou sempre num lugar predileto no coração deste pai. E quando Jacó viu que José salvou a vida de todos de morrerem à fome, podemos dizer que o seu pai ainda reconheceu melhor o valor deste seu filho. E então foi a José que Jacó pediu para
não ser sepultado no Egito. Ele queria ser sepultado juntamente com os seus pais na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré. Lá já estavam Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e a sua esposa Lia. Apesar de Raquel ter morrido, ela não foi sepultada em Mambré, na gruta de Macpela, mas foi sepultada perto de Belém. Portanto, ela fica mais ou menos naquela região onde se situou a visitação e o nascimento de Jesus. Portanto, quando eu visitei Israel, visitei o túmulo de Raquel, realmente lá no túmulo de Raquel é considerada mãe do povo judeu, porque era a esposa predileta de Jacob, juntamente com Lia. E é interessante que no túmulo de Raquel, as senhoras grávidas vão rezar a Raquel para que interceda e lhes dê uma boa hora e um parto feliz. E o capítulo 50 termina desta maneira, portanto, nos versículos 12 a 14. Quando Jacob acabou de dar as suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito e expirou e foi reunido aos seus. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu de lágrimas e de beijos. Depois de ter embalsamado o seu corpo, segundo os costumes egípcios, e de todos os dias de luto e de lamentações, seus filhos fizeram o que ele lhes tinha ordenado e o transportaram para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Macpela, que Abraão comprara a Efron, o Eteu, como posse funerária diante de Mambré. José voltou então ao Egito, bem como seus irmãos e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Por isso, vemos com esta obra de misericórdia enterrar os mortos. E hoje, quem vai a Israel e pode ir até ao sul, nós podemos visitar esta gruta onde estão o túmulo dos patriarcas. E ao chegar ao fim deste primeiro livro da Sagrada Escritura, eu penso que nós temos que dar muitas graças a Deus por toda a luz que o Senhor nos deu, por todas as graças, pelo maior conhecimento da sua palavra, da riqueza que o Espírito Santo colocou neste livro. Realmente devemos sentir-nos muito gratos por termos tido esta oportunidade e termos perseverado até ao fim na contemplação deste livro. Eu gostaria de rezar em vosso nome 3 glórias à Santíssima Trindade para agradecer todas as graças, todas as luzes que Ele nos concedeu ao longo destas 35 semanas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.